Bom dia. Bom, pessoal, a palestra já está certinha aí? Ok? Tá, beleza. Então, hoje eu vou falar sobre design para conversão. Eu espero poder ajudar você nessa jornada. E é muito legal, primeiramente, agradecer por essa sala estar praticamente lotada aqui, um monte de gente em pé. Obrigado aí, pessoal de trás. E vamos lá, então, design para conversão. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é design? O que para vocês seria design? E algumas pessoas respondem que design é simplesmente uma embalagem. Seria algo bonitinho para você colocar algo dentro. O que, obviamente, eu discordo. Por quê? Porque, para mim, o design ele é capaz de transformar vidas de verdade e ajudar pessoas, sejam crianças, sejam pessoas mais idosas com alguma deficiência também. E essa frase resume bem o que é design. Design é transformar complexas ideias em simples soluções. E agora eu queria falar sobre o que é ser simples, mas sem ser simplista. Olhe bem para essa tela aqui e me ajude a contar quantos números 7 vocês conseguem contar nela. Bem rapidamente. Ok, acabou o tempo. 3, contaram 3, 4, 5, 7. Então, e agora? Quantos vocês conseguem contar? 5, né? Bem mais fácil. E por que isso acontece? Isso é um conceito de design. Você vê como eu transformei a complexidade de vários números embolados e o simples fato de eu colocar uma cor no número 7 já foi suficiente para diferenciá-lo. E cor é um dos conceitos de design que você pode utilizar para diferenciar o seu conteúdo, o seu site. Outro fator seria o tamanho. Você vê que como o número 7 maior, diferencia ele também. Orientação. O simples fato de colocar em negrito já diferencia um elemento, e assim como uma animação também. Ok, falando agora sobre web design. Eu queria compartilhar com vocês um estudo, porque antes de falar de design, eu acho importante trabalhar um pouco o mindset, como a gente pensa sobre web design e design em si. E tem um estudo que foi feito, em que é um estudo que foi feito na Inglaterra, e a pesquisadora selecionou várias pessoas, e o objetivo dela era colocar as pessoas para acessar diversos sites aleatórios. E qual era o objetivo dela? Ela queria saber se, em 10 segundos, se você confiava ou se você desconfiava de um site e por quê. E o resultado dele foi surpreendente. 94% das pessoas que disseram que desconfiavam de um site disseram que desconfiavam por causa do design dele. Outro estudo. Pra lá. E alguns estudos também mostram que você tem apenas 8 segundos para causar uma boa impressão. Então é como se fosse o primeiro encontro que você teve com a sua esposa, com a sua namorada. Quando você olha naqueles 8 segundos, você sente alguma coisa, você lembra daquele momento. Então, por exemplo, eu tô com a minha namorada aqui e eu lembro de quando eu conheci ela, ela saiu do prédio dela, ela foi andando e ela estava com uma saia longa, meio cortada aqui, mostrando as pernas torneadas dela. Então, isso me marcou muito. Então, é isso, 8 segundos são isso. Você tem apenas 8 segundos para causar uma boa impressão. E você causa uma boa impressão em relacionamento, seja num design de um site. Então, por isso o design ele é muito importante. Ele é importante para você, na hora, ter uma boa impressão daquela pessoa ou daquele site. Independente do conteúdo que esteja lá. Você vê que a desconfiança das pessoas não foi nem no conteúdo, mas sim no design primeiro. Então, primeiro design, depois conteúdo. Outro estudo, esse é o último, o terceiro, foi sobre potes de geleia, que parece não ter nada interessante, mas na verdade tem. Por quê? Esse estudo foi feito da seguinte forma. A pesquisadora colocou em 2 sábados diferentes. No primeiro sábado, ela colocou 24 potes de geleia e no outro, apenas 6. E o objetivo era entender quantas pessoas paravam nesse stand com 24 potes de geleia e quantas pessoas paravam com 6 potes de geleia e quantas compravam. Quem é que acha que com 24 de potes de geleia as pessoas pararam mais? Levanta a mão, por favor. 24. 2 pessoas só acham que pararam mais no de 24? 3, 4, tá, beleza. Então, a maioria tá errado.
as pessoas param mais porque o visual atrai mais elas. Mas o curioso é que quando esse estudo foi feito com apenas 6 potes de geleia, embora tenha atraído menos pessoas, mais pessoas, tanto em números absolutos como relativos, compraram mais. E isso é fundamental, porque é um conceito simples de design em que menos é mais. Quanto menos opções você dá para uma pessoa, você deixa ela menos confusa. Então você consegue mais conversões para o que você deseja. Isso é um conceito muito simples para a própria homepage do seu site, para uma landing page. Quanto menos elementos você coloca nela, menos você está concorrendo pela atenção dela. Ou seja, aquele elemento principal, seja um botão que vai direcionar para uma venda, seja um formulário de contato, seja um formulário para capturar e-mail, quando você destaca ele e praticamente tira todos os outros elementos, ou pelo menos não favorece tantos eles, você dá destaque a esse elemento, no caso, uma venda ou uma captura de e-mail, pelo conceito de menos é mais. Você consegue converter mais com menos opções. Em vez de tentar colocar, às vezes, na homepage ou numa landing page, todas as informações do mundo, de tentar capturar o e-mail do cara, tentar fazer uma venda, tentar colocar um e-mail de contato, tentar colocar o telefone. Então, menos é mais. Agora eu vou falar sobre umas dicas para capturar e-mail no seu próprio site. E, para isso, eu vou usar o meu site como exemplo e 10 lugares que eu utilizo nele que atraem bastantes e-mails. Esse site é o Viver de Blog. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns não. Mas esse site já ele tem em torno de um ano e meio. E hoje em dia a lista dele está em torno de 70 mil pessoas. O que para alguns isso pode ser muito, para alguns isso pode ser pouco. Mas o fato é que ele conseguiu atrair bastantes e-mails em pouco tempo. E como fez isso? Com essas capturas de e-mail dentro do site. Então, vocês podem ver, essa área que está em vermelho é a caixa de destaque, que fica um pouco abaixo do menu de navegação e em cima dos artigos mais recentes. E ela sozinha, ela consegue capturar 30% de todos os e-mails que eu já capturei no site inteiro. Então, se você tem um blog e não utiliza ainda uma caixa em destaque, uma área que fica acima dos posts, você provavelmente está deixando vários e-mails aí sem ser capturados. Uma outra região é o próprio topo do artigo. Dentro de cada artigo, de cada post, eu coloco essa área bem sutil em cima e que, para mim, no começo, não ia converter nada, porque as pessoas não leram o conteúdo, chegaram, às vezes, num artigo, sei lá, por referência de outra pessoa e, enfim, não conhece o conteúdo ainda. Mas, para minha surpresa, essa área sozinha ela chega a capturar em torno de 20% de toda a lista de e-mail. Só essa área do topo do artigo, que não é uma área tão óbvia assim que para mim, mas que deu resultado. Outra área na sidebar. Essa área é uma área de captura de e-mail flutuante que vai acompanhando o leitor conforme vai descendo. E eu reconheço aqui que nem todo mundo acha isso legal e vai querer fechar. Então, por isso eu deixo um xizinho ali para ela conseguir fechar. Essa área captura 20%. E as outras áreas que eu vou mostrar capturam menos, mas também são fundamentais, porque cada espaço que você consegue, cada jarda, cada milímetro, você consegue capturar mais e-mails. Então, isso aumenta o valor que você tem na sua lista do seu negócio também. No meio do artigo, no final do artigo, no rodapé do seu site, na footer, um link para uma captura de e-mail. Na página sobre, a página sobre de um blog, geralmente ela é bem visitada, porque as pessoas querem saber quem está por trás daquele site, sobre o que é aquele site. Então, é fundamental você colocar dentro desse conteúdo da área, da página de sobre, para capturar e-mail também. Eu tenho umas 3 capturas de e-mail só na página sobre, e ambas capturam bem e-mail. Bom, tem um plugin chamado Hello Bar, que você consegue colocar uma mensagem e pode colocar uma captura de e-mail ou um botão que vai direcionar para uma página. Então, é outra área que você pode utilizar, que chama atenção para capturar mais e-mails, seja através da captura direta ou seja através do clique que vai direcionar para uma landing page capturar e-mail. Exits pop-ups também são outras formas de capturar mais e-mail. Eu sei que pop-up é um assunto delicado, polêmico, porque nem todo mundo gosta, a maioria não gosta de pop-up,
mas ao mesmo tempo converte muito bem. E uma forma que eu achei de amenizar isso, de achar um balanço entre o que converte e o que é chato, foi utilizar o Exit Pop-up, que é o pop-up que só aparece quando a pessoa está saindo do site. Então, assim que ela passa o mouse para sair do site, colocar numa outra aba, por exemplo, aí o pop-up aparece. E esse pop-up converte em torno de 2% a 3%. Novamente, não é muita coisa, mas no longo prazo você vai somando, 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 dá resultado. E, finalmente, uma área óbvia seria o menu de navegação, que pode ser na lateral do site, pode ser em cima do seu site, direcionando para uma landing page, seja de um curso, seja de um e-book, uma área um pouco mais óbvia. E essas são as 10 áreas que você pode utilizar no seu site. E agora eu queria falar sobre design para conversão. Algumas dicas, são 3 dicas rápidas, conceitos de design que você pode utilizar no seu site para tanto capturar mais e-mails como fazer mais vendas. E o primeiro conceito é o conceito de envolvimento. Praticamente todo mundo aqui sabe que no filme do 007, no James Bond, ele começa sempre... tem aquela entrada clássica dele entrando no filme, e ele vira para a câmera e dá um tiro. E nisso tem esse envolvimento, essa área que fica em torno dele. E essa área, esse envolvimento, é o que faz a gente prestar atenção no que está dentro do que está sendo envolvido. E nessa imagem também vocês podem ver que a gente direciona a atenção diretamente para essa área central da imagem, porque tem um lago, um rio, que está envolvendo ela. E como você pode usar isso no seu site? Ou na sua landing page? Em vez de colocar um formulário sem um envolvimento, olha como faz a diferença a imagem da direita em relação à imagem da esquerda. A imagem da direita tem um envolvimento, uma caixa que envolve o formulário e destaca esse formulário. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é você utilizar contraste através da cor. E existem cores quentes, cores frias, você pode explorar a roda das cores para, por exemplo, contrastar um fundo que seja azul com uma cor laranja. Você vê que azul é uma cor fria e laranja é uma cor quente. Então, quando você faz isso, tem um fundo azul e um botão, uma call to action sua que seja na cor laranja, você consegue diferenciar muito bem essas cores. Então, elas se tornam mais fáceis do seu visitante prestar atenção no que você está querendo fazer. No seu objetivo, no caso, capturar um e-mail ou fazer uma venda, por exemplo. Olha como também fica mais claro, conforme você vai colorindo, dando o destaque necessário para o que é importante. E, nesse caso, o formulário de captura de e-mail é o mais importante. Então, além do envolvimento, utilizando o contraste de cor. Número 3, são direções. Direções, você pode utilizar de diversas formas. Podem ser setas, podem ser pessoas olhando para alguma direção e também caminhos. Aqui, no caso, caminhos, essa imagem, você vê que tem um caminho central e, nos lados, várias árvores. E a nossa tendência, o nosso cérebro, ele começa a pensar, avaliando o que está no final daquele caminho. A gente é levado a pensar o que está naquele final. Os nossos olhos vão acompanhando essa estrada para identificar o que está lá no final. E da mesma forma, numa landing page, no seu site, você pode usar algumas setas sutis para mostrar a direção que o seu visitante deve olhar. Para onde ele deve olhar primeiro, segundo. Enfim, você pode direcionar ele conforme o uso das setas. Eu queria mostrar agora um caso de sucesso que eu tenho uma startup que eu montei com o meu designer chamada Uberfácil, em que a gente tem um tema profissional de blog que é chamado de épico. E, enfim, ele tem um layout responsivo, e vocês podem conhecer melhor também no site, Uberfácil Épico. E o caso de sucesso que eu queria compartilhar é o caso do site Quero Ficar Rico, que é um site do meu amigo e também parceiro Rafael Seabra. É um site de quem acompanha finanças aí provavelmente deve conhecer. Ele tem mais de 100 mil pessoas na lista de e-mail dele. Novamente, isso pode ser muito, pode ser pouco. Mas o site dele tem diversas... Vou até voltar aqui. Diversas áreas que você pode identificar de um bom design. Tem a caixa de destaque, o menu de navegação ali em cima, bem limpo. Você vê que o site não tem muita borda, você consegue diferenciar os elementos sem o uso da borda, ou seja, menos elementos, mais você presta atenção no que está no conteúdo, na sidebar. Na sidebar ele destaca bem a página de sobre, que é ali Rafael Seabra, saiba mais. O e-book dele, na sidebar também. Isso eu acho bem importante. Você vê que ele tem 3 categorias ali: poupar dinheiro, investir dinheiro e ganhar dinheiro.
E provavelmente a pessoa que vai entrar no seu site, seja pela primeira vez ou depois de algumas poucas entradas, ela não vai saber ainda exatamente sobre o que você fala. Então, quando você coloca essas categorias em evidência, a pessoa automaticamente ela se identifica melhor e tende a cair nessas páginas para conhecer mais sobre o que você faz. Então, são 3 áreas em finanças e em sites de investimentos que são muito demandadas, sobre poupar dinheiro, investir dinheiro e ganhar dinheiro. Então, ele faz isso de uma forma brilhante através da sidebar. Artigos populares, outra forma de dar destaque para quem ainda não conhece seu site, outras categorias, e no final ele coloca isso na sidebar, coloca uma captura de e-mail que também é flutuante e converte. E depois que ele mudou o design do site dele, em um mês ele conseguiu capturar 133% mais e-mails, ter 65% mais visitas no site, 74% de páginas mais visitadas, e o tempo de permanência de um visitante no site aumentou em 40 segundos. E a gente está falando de um site que recebe 300 mil visitas por mês. Então, você fazendo um pouco de conta, você consegue ver o quanto uma simples mudança de design, simples entre aspas, claro, porque parece simples, mas não é simplista, uma simples mudança de design consegue trazer resultados tão expressivos. E é isso que eu queria falar. Que design converte, design vai muito, muito, muito além de ser uma simples embalagem, uma simples aparência bonitinha de um site ou de um produto. E agora eu queria contar uma história sobre uma avó, um neto e um iPad. E talvez nesse ponto já esteja claro, mas o neto sou eu, a avó é a minha avó e o iPad é meu. E essa história é interessante e tem muito a ver sobre design. Porque a minha avó, ela tem mais de 80 anos e ela nunca teve contato com tecnologia, não sabe usar um computador. E só para vocês terem ideia, ela só teve celular uns 2 anos atrás. Ela mora no interior de Minas, uma cidade chamada Santana de Cataguases. Se alguém conhece, levanta a mão. Só uma pessoa conhece, 2. É realmente uma cidade muito, muito do interior, é mato, mato mesmo. A cidade só tem uma praça, uma delegacia, não tem banco. Quer dizer, tem um banco só. Enfim, é uma praça, um banco, e é só isso a cidade. E ela estava na casa do meu pai, onde a gente mora lá no Rio de Janeiro, e eu estava com o meu iPad brincando até que ela sentou do meu lado. E quando ela sentou do meu lado, ela começou a olhar para o que eu estava fazendo, e eu decidi fazer um experimento. Eu entreguei o iPad na mão dela e não disse nada. Não falei como funciona, não falei nada. Ela simplesmente pegou o iPad e clicou no app, no íconezinho de música. Ela identificou aquela nota musical como música, clicou ali e depois deu o play, começou a tocar uma música. Eu olhei para aquilo e fiquei assim, nossa, que fantástico, uma pessoa que nunca teve acesso à tecnologia consegue identificar o que esse aqui faz, consegue com o dedo dela tocar uma música, entender o que está acontecendo por trás de um produto que a gente sabe que é um produto complexo, mas que o design torna ele tão simples. E ela tocou música, conseguiu acessar site, acessou e-mail. A gente até tirou essa foto no dia, brincando lá no Photo Booth. E ficou muito marcante para mim, porque tem uma frase, que é essa frase do Steve Jobs, em que ele diz que design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona. E isso me marcou muito, porque justamente a minha avó conseguia usar um aparelho que é um aparelho tecnológico complexo, só foi introduzido em 2010, e de forma simples, de forma que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Tudo porque o design ajudava ela a transformar ideias complexas em simples soluções. E agora, nesse momento, eu queria trazer você para uma jornada, e provavelmente você já viu o filme Matrix, e deve estar entendendo o que eu estou falando, da pílula azul e da pílula vermelha. A pílula azul seria você continuar acreditando que design é uma simples caixinha, uma embalagem bonitinha que só serve para embelezar alguma coisa. E a pílula vermelha seria a pílula da verdade, que você sabe que design vai muito além disso. Design é usabilidade, design traz mais conversões, design guia o seu visitante para tomar uma ação. E, além de tudo, ele ajuda a transformar ideias complexas em simples soluções. E, para finalizar essa parte, essa imagem, para mim, ela diz muito sobre design.
São 2 controles de televisão, um com 50.139 botões e outro com apenas 3. E esse controle da esquerda seria a pílula azul, a aparência só, e não como realmente funciona, não é simplificado, não é um design simples. E o outro seria a pílula vermelha, a pílula da verdade, de como transformar essas ideias complexas em simples soluções. Não é fácil, mas com design você atinge isso. E design converte. Design é o que você pode usar no seu site. Então, eu convido você, caso você não seja um designer, principalmente se você não for um designer, a acreditar mais no design como uma forma de converter melhor, de crescer o seu negócio. É isso. Muito obrigado.